professor, Sim. eu perguntei ao senhor se o senhor ia colocar os slides, porque eu Ah, esqueci que o senhor grava a sua aula. então, qual o problema? O que tem? Não, eu fiz a pergunta, professor, o senhor vai colocar o slide lá no grupo? Quer dizer, o senhor, eu esqueci que não precisa, porque na sua aula mesmo esse slide já vai aparecer. Mas Ricardo, eu ela está gravo e mando emocionada. também o material e slide. Eu mando os dois, Sim, sim, entendeu? Ela está mas emocionada, Ricardo. Ela Ela eu está está estava. emocionada. emocionada. Ela já fechou com a Eva mais 3 anos. É. A Eva, Eu todo, acho que todo ela vai semestre, sair até da igreja, ela vai ficar só no é, seminário, entendeu? a Eva todo semestre bota mais uma matéria para É, é. ela. Eu vou Ela não Não, reprovar fica. ela nas matérias que ela está não, fazendo comigo, eu vou reprovar para ela fazer de novo, entendeu? É. eu, hein, quer dizer, Agora Senhor, começa. repreenda essa palavra, Senhor. Porque se colocar seminário de música, ela vai fazer também. É mais Olha 3 aí, anos. ó. Vai botar seminário de música, vai fazer tudo que é curso que tiver, ela faz. Ela tá com dinheiro, que ela tá na equipe de LOL. Ela tá na equipe de LOL lá. Da equipe de Jogando. LOL. É isso aí. Olha o foco, olha o foco. Vamos Olha o trabalhar. foco. O que acontece? Aquilo que o Carlos estava falando é uma percepção que muita gente não tem. Lembra o seguinte, eu estava falando aqui da questão do alfabeto. O alfabeto hebraico, gente, ó, que a gente está vendo aí, ele é derivado do alfabeto fenício. E os fenícios são tidos no texto bíblico como inimigos de Israel, como povo pagão. Então, a língua que é considerada sagrada veio de um povo pagão. Olha que loucura. Então, essa questão de exclusividade, de ser um povo só, né? Isso é a linguagem do grupo dominante, né? Que quer unificar, que quer manipular. Isso acontece no texto bíblico. Agora, eu ia comentar na primeira etapa, né, mas não deu. O Carlos citou aquele texto lá de Pedro, né? Nação Santa, povo escolhido e tal. Quando Pedro faz a referência a isso, é por quê? Porque o grupo de cristãos oriundos do judaísmo estavam fugidos da região da Ásia Menor. E, com isso, eles perderam a sua identidade. Então, Pedro, quando fala sobre isso, ele não está falando sobre a exclusividade daquele povo, sobre aquele povo ser melhor do que os outros povos, mas ele está falando sobre a ideia de pertencimento. Então, apesar daquele grupo não estar na sua terra natal, não estar dentro de uma região da sua cultura, não estar ali dentro de um grupo que tem os seus próprios, que tem os seus costumes, mas eles continuam pertencendo a Deus. Eles continuam sendo povo de Deus, apesar de estarem longe daquele grupo familiar. Então, é necessário separar essa ideia. O que tanto o Antigo como o Novo Testamento defende é que há uma ideia de pertencimento. Todos nós pertencemos ao reino de Deus, e não de exclusividade. Só um determinado grupo é do reino de Deus. Então, a palavra-chave no contexto bíblico é pertencimento e não exclusividade. Por quê? Porque não há exclusividade. Pensa nisso. Sempre que você ouvir um cristão falando que ele é especial, ou que o pessoal da igreja dele é especial, ou que a oração dele é especial, ou que você é especial porque deu dízimo, porque participou da campanha, porque deu oferta, né? Porque você é especial, cara disso. Pensa nessa imagem que eu estou mostrando para você aqui. Ó. O alfabeto hebraico, que por essas pessoas é considerado sagrado, ele veio de uma língua pagã. Ele é derivado de uma língua pagã, que é o fenício. Então, não existe esse negócio de exclusividade. Existe a ideia de pertencimento. E aí, quando eu for analisar os textos do Antigo Testamento, tudo isso vai vir na mente. Tudo isso vai fazer parte do meu trabalho exegético, certo? Eu tenho que levar isso em conta.
Lembrando, né, que a pessoa for fundamentalista, né, aí isso aí tudo é ignorado e ele fala as besteiras que ele acha que está falando aí, né? Vamos seguir aí, ó. O hebraico arcaico. Apesar do nome, este é chamado hebraico arcaico, foi o idioma mais utilizado pelo povo de Israel ao longo da história. Segundo os historiadores, ele surgiu durante os reinos de Davi e Salomão, com a instituição da monarquia e a organização do culto e do governo em Jerusalém. Salomão ordenou sábios e mestres a escreverem rolos e documentarem a vida pública do país, o que pode ser claramente observado através dos dois principais livros que nos revelam a história de Israel e da Judéia nessa época. Estes são os livros de Crônicas e Reis da Bíblia. Além disso, muitos outros livros foram escritos neste período, como o livro de Jó, Salmos, etc. O Pentateuco também teria sido compilado pela primeira vez nesta época e nesse tipo de escrita. Lembrando que isso é uma das teorias, né? A escrita bíblica hebraica. O hebraico bíblico comum surgiu em torno do 8º ao 6º século antes de Cristo. Corresponde ao período de monarquia posterior e do exílio babilônico. Ele é representado pela maior parte da Bíblia hebraica, que abrange grande parte da sua forma atual em torno desse tempo. Também chamado de hebraico bíblico comum, início do hebraico bíblico, o hebraico bíblico clássico ou hebraico clássico no sentido mais estreito. Só deixar claro o seguinte, essas variações do texto bíblico, por que ela acontece? Por que os governantes começam a querer escrever? Porque, ao escrever, eu estou definindo a identidade do grupo, do povo. Então, a escrita ela se faz necessária por isso. Até então, o que você tinha? A tradição oral. Então, as tradições orais vão sendo reunidas em documentos, em textos, compilados, e isso vai gerando a identidade do povo. Então, a tradição oral, durante esse período, ela ainda está presente. Depois ela morre e o que fica valendo é só o documento escrito. Esse documento escrito, depois, ele vai virar texto sagrado. Ele vai ser canonizado. Mas isso num período bem distante, lá depois de Cristo. Né? Lá depois de 90, 80 depois de Cristo, né? Alguns colocam antes até, mas só depois de Jesus Cristo é que o texto do Antigo Testamento começa a ser canonizado. Por quê? Porque o texto ele tem essas variações, essas mudanças, né? Acréscimo de uma leitura ali, um copista coloca uma coisa ali. Então, esse filtro, essa análise desses textos vai sendo feito aí ao longo do tempo. Então, só depois de Jesus Cristo é que você tem esse fechamento do Antigo Testamento. Tanto que os autores do Novo usavam a Septuaginta, né? Não usavam nem o texto massorético, que é... Esse aqui é o texto massorético, e esse aqui é a Septuaginta, usada pelos autores do Novo. Lembrando, o que é a Septuaginta? É o texto hebraico do Antigo, ou é o texto grego do Antigo Testamento. Então, é uma tradução para o grego do texto hebraico do Antigo Testamento. Tem diferença de um texto para o outro? Tem. Por isso que, às vezes, eu leio o Novo, né, referências do Novo, aí vou procurar no Antigo e está diferente. Aí, lembrando, que já falamos, muita gente diz assim, porque Paulo citava de cor, aí ele errava. Não, ele usava um documento diferente. É por isso que, às vezes, está diferente. Tá certo? As diferenças não são grandes em termos doutrinários, mas tem pequenas diferenças. Um livro para você analisar isso, um deles, né? Tem vários outros, a Bíblia Grega dos 70, que é a Septuaginta. Então, dá a lida aí, né? Vou tirar a foto, botar no grupo lá, e aí você consegue pesquisar mais sobre a Septuaginta, certo? Vamos lá para outro slide.
Estão vendo aí o slide? Fala aí, sim. Sim, senhor. Sim, professor. Você troca sua bicicleta por um carro? Sim. Vamos lá. O hebraico bíblico posterior. O hebraico bíblico posterior, a partir do 5º ao 3º século antes de Cristo, que corresponde ao período persa e é representado em alguns textos da Bíblia hebraica, chamados de o livro de Esdras e Neemias. Basicamente semelhante ao clássico hebraico bíblico, além de algumas palavras estrangeiras adotadas, principalmente por termos governantes, né, e algumas inovações sintáticas, tais como o uso do shall, de pertencente, né, adotou a escrita imperialista do aramaico. Então, olha só, alguns textos, alguns pedaços de textos do nosso texto em hebraico estão em aramaico por quê? Por causa do período em que foi escrito esse texto. Lembrando, há uma diferença entre o período que o texto é escrito e o período que o fato acontece. Essa distância entre o fato e o texto tem que ser levada em conta no nosso trabalho exegético, tá certo? Então, o fato aconteceu num determinado momento antes do texto ser escrito. Por isso, essas variações linguísticas no texto. O hebraico israelita é um dialeto proposto no final do hebraico bíblico, atestado em todas as épocas da língua. Em alguns casos, competindo com o final de hebraico bíblico como uma explicação para o não padrão de características linguísticas dos textos bíblicos. Aí tem a ver com a questão do uso de sinais massoréticos, pontuação, né, estilo, e aí por diante, tá certo? E o último, o hebraico do Mar Morto, né, que aí vem daqueles documentos, né, de Qumran lá, que foi encontrado lá, tá? Hebraico do Mar Morto surgiu a partir do século III a.C., ao século I da era cristã, corresponde à época helenística e romana, antes da destruição do templo em Jerusalém, e representada pelos manuscritos de Qumran, que formam a maioria, mas não todos, dos manuscritos do Mar Morto. Comumente abreviado como hebraico DSS, também chamado de hebraico de Qumran. O aramaico imperial dos pergaminhos no início do terceiro século a.C. evoluíram para o alfabeto hebraico quadrado, da rola no final do primeiro do rolo no final do primeiro século depois de Cristo. Também conhecido como Ketav Ashuri, manuscrito da Assíria, ainda em uso hoje. Esse texto, os manuscritos de Qumran, se você tiver acesso ao material, né, de pesquisa, seria muito bom dar uma lida, né, dar uma verificada. Tem alguns livros. Deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui, ó. Essa coleçãozinha aqui da Paulus vai trazer, né, uma pesquisazinha aí sobre esses manuscritos, sobre o tipo de texto hebraico, né? E isso é legal. Esse aqui, ó. Vou tirar a foto e vou botar lá no grupo. Porque aí você vai vendo essas influências, né? Influências da comunidade Qumran, e, obviamente, a comunidade Qumran acaba escrevendo a sua própria história. Pensa o seguinte, nessa época você não tem internet, não tem televisão, não tem nenhum outro meio de comunicação. Qual é a forma de você se identificar, de você contar quem você é? A tradição oral e depois a tradição escrita. Então, por isso eu tenho essas variações no texto hebraico. Então, lembrando, eu tenho pureza linguística? Não tenho. Porque eu tenho influências culturais, temporais, que vão derivar em influências estilísticas, ortográficas, semânticas
E tudo isso tem que ser considerado de acordo com a época, com o tempo, e isso é parte do meu trabalho exegético. Quando eu faço exegese, quando eu vou fazer exegese do Antigo Testamento, eu estou lendo um texto antigo dentro de uma cultura que não é minha e um texto que não foi escrito para mim. Você tem que lembrar isso. O Antigo Testamento não foi escrito para você. Então, tem que tentar entender a mensagem desse texto e, a partir do entendimento dessa mensagem, tentar ver se isso tem alguma coisa a ver comigo. Por exemplo, as leis sanitárias. Não pode comer carne de animal com pata fendida. Isso tem a ver com você? Não. Então, eu posso comer carne de animal com pata fendida? Posso. Acabou. Esse tipo de coisa faz parte do nosso trabalho, certo? Porque, no geral, as leis do Antigo Testamento não têm nada a ver com a gente. Nós temos valores, ideias, exemplos, mas lei vale para o judeu. Você é cristão, só isso aí já mata esse tipo de interpretação, né, mais ferrenha, ali, mais literal do texto, né? É um cuidado grande aí que a gente tem que ter. Gente, em termos de conteúdo aí que eu tinha para passar e conversar com vocês, hoje é isso. Queria deixar bem claro essa questão da língua hebraica, né? Já quando a gente começa aí a fazer exegese, que não é só a questão da tradução, mas também a verificação desses desenvolvimentos linguísticos. E tudo isso, como é que a gente vai fazer? Você vai orar e Deus vai falar contigo? De maneira nenhuma. Compra livro, lê material, senta na cadeira e vamos pesquisar. Se você orar, Deus não vai te falar nada disso. Então, é trabalho de pesquisa, de leitura, 3, 4 horas. É o quê, irmã Solange? Não, creio nada. Fosse crer, eu não tinha emprego, eu não estava aqui dando aula. Para quê? É orar, Deus manda, ora. Hein? É só abrir a boca que Deus enche. E vai falar besteira. E assim, a exegese é um trabalho chato. Chato em que perspectiva? Trabalho que requer pesquisa, leitura, é demorado, certo? E a gente precisa aí buscar os materiais que nos ajudem a desenvolver esse trabalho. Ao longo das nossas aulas, a gente vai dando dicas, né, mostrando caminhos aí possíveis para poder fazer um trabalhinho legal dentro dos recursos de cada um, mas para falar menos besteira possível. Porque besteira, com certeza, vocês vão falar, mas falar o menos possível é o ideal, entendeu? Tranquilo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala aí. O problema é que tem muita gente que não pesquisa, né? Não, às vezes nem por ser fundamentalista, dogmático, nada não, mas não tem esse cuidado, né, com o texto. Né? Aí pega ali, pensa que o que está o português ali, joga para a pessoa e às vezes nem está dizendo, né? Eu sempre digo, né? Se você pelo menos lembrar que o texto é em hebraico, já é uma grande coisa. Porque aí você já vai, poxa, o que isso aqui significa em hebraico, né? E tal, vai lá, tenta dar uma pesquisada, mesmo que superficial. Então, diminui o nível de besterol do texto. Já é um caminho, entendeu? Pelo menos lembrar disso, já estou feliz. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. Aquela mensagem que eu mandei com você de hebraico durante... O pastor chamou para me poder pregar na igreja. Aí eu estou lendo o texto, aí o texto tinha uma frase, aí o cara falou assim, ele falava alguma coisa lá no texto, né? E aí eu falei assim, caramba, mas isso aqui é a tradução em português. Isso. Será que isso quer dizer isso mesmo? Que o cara está dizendo em português aqui? Ele pode ter várias... Aí eu comecei a pesquisar e tudo mais. Para minha sorte, estava bem próximo, dava para poder usar aquilo dali dentro do texto. Eu até esqueci agora qual é o texto que eu tinha até mandado para você. Mas eu fiquei lembrando disso. Isso eu aí. falei assim, eu vou ignorar isso. Agora, sabe quando você sabe e você está sabendo que você não pode ignorar? Aí eu falei assim, você não pode ignorar isso. Você tem que ir lá ver
para poder falar, porque senão você vai estar falando É bobagem. isso aí. E agora, quando você vai falar com muito mais convicção, porque você foi lá, pesquisou, entendeu? Você está gabaritado para poder falar, mesmo que não tenha descoberto nada demais, mas você sabe, porque se alguém te faz uma pergunta, vem cá, isso aí no hebraico, como é que tá? Aí você pode dizer, não, é isso aqui mesmo, isso aqui está próximo, a ideia é essa mesmo e tal, né? Eu pesquisei, ganhou, cara. Esse é o caminho, entendeu? Tem que fazer isso. Isso é o trabalho exegético, é pesquisar, né? Futucar, criticar, né? Na ideia de pesquisar, né? Não criticar de falar mal, mas de estar pesquisando ali. Porque se não fizer isso, a gente vai repetir mais do mesmo, né? E aí é o perigo que a gente corre de falar besteira, né? É sempre um perigo. Certo, mas é muito engraçado, porque eu estava pegando o texto, lendo o texto para fazer o estudo, e parecia que você estava do lado do Cris falando assim. É o Espírito de Deus, irmão. Espírito de nada. Deus me usa para falar aos ignorantes. Aí parece que o Ricardo está aqui enchendo o saco para poder ter que ir lá pesquisar o bagulho lá, pô. Aí vem assim, ó, é isso mesmo? Tem certeza? Deus falou isso mesmo? É isso aí, irmão. A ideia é essa. Aí apareceu o Ricardo no teu ombro e falou assim, lamentável. Aparece o Ricardinho em vermelho e o Ricardinho em branco, um do lado do outro. Não, o pior é que meu esposo agora pegou essa mania, né? Quando eu falo ou faço alguma coisa, ele fala, lamentável. Tá vendo aí? Dois é difícil demais. É só passar a fazer as coisas certas. Mas legal, gente. Então, essa aí é a caminhada. A gente vai continuar conversando. Só lembrar o seguinte, a minha proposta não é dizer para você como você tem que fazer. Eu vou mostrar caminhos, né, dar ideias, e aí você faz o que você quiser, né? Você segue o caminho que você achar legal e a gente vai tentando trabalhar. A gente vai trabalhar alguns textos, e na medida que for trabalhando os textos, aí falar, na perspectiva fundamentalista, a gente leria dessa maneira, na dogmática dessa, na histórico-crítica daquela, sempre tentando, né, mostrar como é que se leria, e, obviamente, a correta é a que eu vou mostrar, é a minha, né? Os outros estão tudo errado, né? Lamentável. A cara do Alain. Eleito do Senhor, né? Eleito do Senhor, né? Eleito, ungido do Senhor. Né? Predestinado. Um dia desse eu estava lendo lá no livro de Esdras, daí é praticamente o Ricardo, né? Esdras, o maior escriba de todos, o mais sábio. Olha aí, irmão, olha aí, profetizando. Foi como foi. Você Alan, sabe seria que o nome Esdras dele. em hebraico significa Ricardo, entendeu? Aí, tá vendo? Tá. Notável a humildade Olha a dele. heresia, olha a Mais heresia. sábio, o melhor escriba no topo lá da corte do rei para escrever o texto e tal. Beleza. Vocês pegaram a ementa? Todo mundo pegou a ementa lá no grupo, né? A atividade é aquela lá, tá? Não vou ficar passando atividade nessa matéria. Então a gente vai conversando aí. Valeu? Depois que eu fizer o upload aqui para o YouTube, eu mando lá para vocês no grupo lá. Bota a foto aí desse livro aí que você botou aí. Bota lá no grupo. Ah, tá, beleza. Eu vou botar também. Vou botar. Ok. Tá. Vou começar, Esse- professor. Esse